Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live Oratória em Casa. Que bom estar aqui novamente com vocês para discutirmos assuntos tão importantes para a nossa comunicação, para o nosso dia a dia. Isso é muito interessante. Então, que bom estar aqui com vocês para trocarmos mais informações a respeito de comunicação. Eu sou o Gilberto Vilela e fico com você nos próximos 30 minutos para que nós possamos partilhar, para que nós possamos desenvolver e construir conhecimento. É por isso que é sempre importante que você participe com a gente, que você dê a sua opinião, que você faça perguntas, que você interaja, que você fique à vontade para participar conosco. E é muito interessante, então, o seu envolvimento. Você que está no Facebook, Gilberto Vilela, e nos acompanha, e você também que está no Instagram e participa conosco desse momento de troca de informações. Está chegando aqui já o pessoal, através do Facebook. Quem está aí no Face, dá um tchauzinho aí pra gente. Ana Paula está chegando aqui no Instagram. Seja bem-vinda, Ana Paula, sempre acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. Então, enquanto o pessoal vai chegando aqui, vamos nos organizando e preparando para esse conteúdo que vamos discutir hoje. Na live passada, nós falamos um pouco sobre determinação e vamos prosseguir no assunto hoje, porque foram várias perguntas que o pessoal fez, vários comentários. Então, nós deixamos o assunto também para ser discutido hoje, continuando essa questão do assunto relacionado à determinação. Algo tão importante, tão necessário para todas as pessoas. E, gente, como nós estamos em um período de isolamento social, como nós estamos num período, digamos, diferente, em que nós temos que nos acostumar a situações totalmente novas, totalmente diferentes daquilo que nós estávamos acostumados, a determinação também é algo que precisa nos acompanhar neste período. Então, eu quero saber de você, como você tem usado da determinação para passar por este momento, por esse período de distanciamento social. Como tem sido a sua determinação nesse período de distanciamento social? Deixe aí a sua opinião, o seu comentário, como você tem agido em relação à determinação nesse momento de aprendizado, nesse momento de experiência que nós temos vivenciado. Deixe aí a sua opinião e participe conosco através do Instagram e também através do Facebook. Como tem sido a sua determinação nesse nosso instante, nesse nosso período de isolamento, de distanciamento social. E eu quero começar o nosso encontro de hoje, a nossa troca de experiências de hoje, fazendo um pequeno exercício de respiração. É isso mesmo, respirar. Vamos então respirar, nada mais do que isso. E para isso vamos fazer um pequeno exercício que é da seguinte forma. Nós vamos inspirar durante 3 segundos, depois nós vamos segurar durante 3 segundos o ar e vamos então soltar o ar durante 4 segundos. Tá certo? Michele está chegando aqui, boa noite, minha amiga Michele, seja bem-vinda. Então vamos lá, 3 segundos eu inspiro, 3 segundos eu seguro o ar e 4 segundos eu solto o ar. Vamos lá então, Joyce chegando aqui, vamos lá para inspirar. Beleza, vamos repetir, deu certo aí? 3 segundos inspirar, 3 segundos segurar o ar e 4 segundos soltar o ar.
e soltando assim também todas as tensões, todas as energias negativas. Tá bom, Juninho, que tá chegando aqui? Vamos lá então. 3 inspirando, 3 segura e 4 solta. Vamos lá? E agora novamente, vamos lá, de novo, para encerrar esse pequeno exercício, para inspirar. Ótimo. Faça isso mais vezes aí na sua casa, onde você estiver. Faça mais vezes para que você possa aliviar as tensões e para que você possa estar no momento presente. Para que você possa se dedicar ao momento presente. E continua a minha pergunta para você. O que você tem feito em relação à determinação nesse momento de distanciamento social? Professor Hernando chegando aqui. E aí, como você tem praticado a determinação nesse período em que nós temos o distanciamento social? A Andréia Parreiras chegando aqui também. Seja bem-vinda, Andréias, e sempre participe, né, aqui com a gente. Vamos então com a nossa discussão oratória em casa, que sempre traz informações importantes para o desenvolvimento da comunicação, da oratória e do ser humano como um todo. E a oratória, gente, nada mais é do que a nossa fala, o nosso desenvolvimento em público, a nossa forma de expor as nossas ideias, seja numa palestra, seja numa live, seja numa conversa particular, seja num treinamento, numa aula, ou seja, é a minha fala em público, é o desenvolvimento da minha comunicação em público. E você acredita que o orador ideal, você acredita que ele seja uma pessoa que já nasça como um orador, ele já nasce um orador ideal, ou a pessoa se desenvolve ao longo da vida? Nos treinamentos que eu aplico, as pessoas sempre perguntam a respeito disso. Ah, Gilberto, um orador, ele já nasce pronto ou ele se desenvolve? Sempre tem essa pergunta nos treinamentos. E você, o que você acredita que seja? O orador, ele já nasce um orador pronto? Ou ele se desenvolve como um orador ideal durante a vida? Deixe aí a sua resposta, participe com a gente para que nós possamos trocar informações durante a nossa live. Enquanto isso, vamos discutir um pouco mais a respeito de determinação, que é o assunto que nós iniciamos na live passada. Determinação, que é o foco que nós damos às coisas, que é eu centrar, eu focar naquilo que eu desejo fazer. Às vezes nós observamos oradores, palestrantes, apresentadores, até artistas, jornalistas famosos, experientes, e às vezes a gente observa essas pessoas e pensa, ele é uma pessoa abençoada, né? Ele é uma pessoa cheia de dom, é uma pessoa que nasceu para isso, é uma pessoa que fala com uma desenvoltura muito grande. Que bacana, como deve ser bom ser um orador assim. Mas às vezes, numa situação dessa, eu me julgo como inferior e me coloco como alguém que me resta apenas fazer parte da plateia. Vejo ali um orador, um jornalista, um apresentador como alguém distante, como alguém que já nasceu pronto para aquela situação. E distancio de mim aquela capacidade, aquela possibilidade de eu me desenvolver e chegar ao ponto de ser uma pessoa próxima, parecida com este orador, com esse palestrante, com esse apresentador,
que eu vejo, que eu almejo. É interessante que eu busque compreender que a pessoa, para que ela possa ser um apresentador de sucesso, um político de sucesso, por trás disso tem muito treino, tem muita dedicação, tem muito envolvimento e tem muita determinação. Por que precisa de determinação? Porque senão, logo do início, a pessoa assim, encarar uma situação que vem às vezes um erro, que vem às vezes um fracasso, se não houver determinação, a pessoa larga daquilo. Já para logo no primeiro fracasso, já para logo no primeiro desafio. Então, cabe a nós pensar que realmente é desafiador. A pessoa hoje que está no nível, digamos, interessante de desenvolvimento da fala, interessante de desenvolvimento da oratória, com certeza ela passou por várias etapas, por vários desafios que não são fáceis. São desafios realmente que exigem muito da pessoa, seja através de cursos, seja através de treinos, seja através de práticas que nem sempre foram práticas de sucesso total. Às vezes foi uma prática que a pessoa teve que passar e que houve um fracasso ali naquela prática, mas houve ali uma determinação, houve ali um prosseguimento naquele foco de conseguir chegar ao ponto de ser uma pessoa desenvolvida e de ser uma pessoa de sucesso. Na live passada, por exemplo, eu citei a situação de um dos oradores mais famosos, né, da Grécia Antiga, que é Demóstenes, né, que foi ali no ano 322 a.C. E eu ainda citei que ele tinha muitas deficiências, muitas limitações, inclusive na fala. E eu ainda citei que para que ele encarasse essa questão das dificuldades na fala, ele enchia a boca de pedras e saía correndo pelas montanhas para poder desenvolver a fala melhor. Ainda teve uma participante, né, da nossa live que depois mandou uma mensagem para mim: Gilberto, vou me encher a boca de pedra e começar a correr por aí. Né? Então, ou seja, mostrando que ele se desafiava para que se tornasse depois um orador de referência, para que se tornasse depois alguém que fosse exemplo para as outras pessoas. Então, só para mostrar que exige muita dedicação e exige muita determinação, porque às vezes a gente pensa que já nasce pronto. E a determinação, ela é exatamente o contrário do vitimismo, que é aquela questão que eu quero sempre que o mundo cuide de mim. Ah, coitado, ele precisa de ajuda. Ah, coitado, nada dá certo para ele. É óbvio que nós temos nossos momentos de limitação, é óbvio que nós temos os nossos momentos de dificuldades, e isso é normal. Isso é mais do que normal, nós temos as nossas dificuldades. Mas é claro que nós também não podemos ser vítimas. Não podemos ser vítimas do mundo. Porque senão nós vamos nos colocar numa situação de fracos e nunca vamos conseguir superar as situações. Não é mesmo, Padre Daniel, Janaína, chegando por aqui, sejam bem-vindos. Nós não podemos nos colocar numa situação de vítimas. A situação de vítima, ela nunca vai contribuir com o nosso desenvolvimento. Ressalto que nós temos momentos de fraquezas, isso é mais do que normal. Nós temos nossos desafios. Mesmo depois de se tornar um profissional, sempre vai ser desafiador. E grandes palestrantes, grandes jornalistas tiveram seus desafios e às vezes têm até hoje. Por exemplo, um dos casos que eu gosto de citar é do Joelmir Betting.
Joelmir Betting é um jornalista, especialista em economia, que já faleceu, mas na infância ele era gago. Era gago, mas depois se tornou uma das grandes referências em comunicação, em economia, fazia comentários, né, sobre economia em telejornais e se tornou uma pessoa de referência, mas era gago na infância. E se ele pegasse essa gagueira na infância simplesmente pensasse: eu sou gago mesmo, não vou conseguir nada, então eu vou ficar só nessa. Se usasse do vitimismo, ele nunca seria o Joelmir Betting conhecido das pessoas e de referência no que faz. Um exemplo que nós temos também, gente, em relação aí a políticos, o Lula, né, que foi presidente, né, do Brasil. O Lula, ele foi lapidado, ele recebeu uma roupagem nova, ele recebeu através de vários profissionais uma leveza no modo de ser, no modo de falar, você sabe disso. E com isso, ele rompeu com obstáculos e se tornou aí um exemplo de superação, deixando a questão política partidária, tá, gente, de lado, mas no sentido de exemplo de superação. E apesar de alguns desvios, né, gramaticais e tal, ele é uma referência de desenvolvimento em relação à fala em público. Mas por quê? Porque teve determinação. Teve determinação, teve treino, teve fracassos, teve lutas, teve vitórias, teve determinação. E isso tem que acontecer com todos, para que nós possamos alcançar alguma coisa, para que nós possamos sair do vitimismo. Está chegando aqui a Lindaura, a Shirley Corrade. Oi, Shirley, você é show. Muito obrigado, Shirley, bondade sua. Muito obrigado pelo carinho. A Janaína está dizendo aqui no Instagram: e quando estamos ministrando o curso, porém começa a ter esquecimento da palavra, que se encaixaria exatamente naquela explicação. Ou seja, o famoso branco, não é, Janaína? Que sempre acontece, é muito comum de acontecer. Nós, inclusive, Janaína, tem uma live sobre o branco, tá? Depois você pode conferir uma das lives no Facebook, no Instagram. Tem uma live que trata a respeito desse assunto. O branco, gente, só fazendo um parênteses aqui para responder a pergunta da Janaína, é muito comum acontecer, e isso acontece muito devido, às vezes, à nossa ansiedade, a nossa falta de controle emocional, e também porque nós não nos preparamos com total exatidão e não usamos um roteiro no momento da apresentação. O ideal, então, é que eu utilize um roteiro que vai me ajudar naquela apresentação e que eu tenha um vocabulário cada dia maior. Porque se eu, às vezes, esqueço uma palavra, mas tenho um vocabulário mais amplo, eu lembro de um sinônimo, uma palavra que tenha o mesmo sentido, o mesmo significado, e coloco no lugar daquela palavra que eu esqueci. E lembrar-se que é o seguinte: é sempre interessante que eu tenha... A Janaína está dizendo que está mais que branco. Está transparente, Janaína. É sempre interessante lembrar, gente, que é importante que ao preparar uma palestra, uma apresentação, que eu tenha em mente as informações, os conteúdos, a ideia, e não exatamente a palavra. Porque se eu tenho a ideia, se eu tenho conteúdo na mente, eu posso até esquecer a palavra, mas o conteúdo eu não esqueço. Então, não decorar exatamente aquilo que eu vou falar, mas ter em mente a ideia que eu quero passar para as pessoas. Muito bem, Janaína? Então, uma dica aí em relação à questão do branco. E é claro que a determinação também vai envolver com a questão do branco. Por quê? Ao ter determinação, eu vou encarar a situação. Eu vou praticar mais e mais e mais.
É importante que eu treine, treine e treine, como a Janaína está dizendo aqui. Treinar para que não tenha repetição do do né, e isso, muito treino. Muito treino e sempre melhorar o nosso vocabulário. E para que eu tenha treino, eu preciso ter determinação. Um outro exemplo também, gente, em relação à questão da fala em público, que é um grande orador hoje, no sentido de sempre assumir um programa ao vivo, que não é fácil, é o caso do Faustão. Que apesar de, é claro, há pessoas que gostam, pessoas que não gostam, isso é natural, mas ele toma conta de um programa que é uma das maiores audiências da televisão, ao vivo, programas de longa duração, isso exige muito da pessoa. E o Faustão, você pode ver que ele dificilmente dá entrevistas, inclusive porque ele se assume como tímido, ele se assume como uma pessoa tímida, mas se ele não tivesse determinação em relação a isso, ele ficaria só nessa, eu sou tímido mesmo, vou fazer nada então não. Vou fazer isso, depois o que eu faço? E não seria o sucesso que é hoje. Então a determinação conta muito, porque isso te faz buscar, isso te faz envolver com as situações, encarar os seus medos, encarar os seus desafios. Então ambos esses casos que eu citei aqui, têm as suas dificuldades, eu tenho as minhas dificuldades, acredito que você também tenha, mas ambos precisam ter determinação, porque senão nós não conseguimos chegar onde nós queremos. Isso é em tudo que nós precisamos fazer. Tem um provérbio latino que diz o seguinte, que o poeta, ele nasce feito, é o poeta. E se desenvolve também, é claro. Agora, o orador ele se faz. Um orador não nasce pronto. Há algumas pessoas que nascem com algumas características mais propícias a ser um orador ideal, a ser um orador de sucesso. Mas não quer dizer que ele não vá se desenvolver, não deva se desenvolver. Então, o orador, a oratória, é algo que nós desenvolvemos. É algo que nós construímos ao longo da vida. Esse livro aqui do Silvio Luzardo, Eu Falando em Público, é o nome do livro. Tem um pequeno trecho que traz aqui o seguinte: grandes oradores como Kennedy, cantores como o tenor Caruso ou a nossa Gal Costa, atletas como Guga e Daiane dos Santos, comunicadores como Silvio Santos, enfim, atores e músicos, e todos os que têm que enfrentar a plateia, passam por instantes próprios de ansiedade. Então, ouça só, todos que têm que enfrentar a plateia, passam por instantes próprios de ansiedade. Então, gente, passam por esses momentos de ansiedade, de expectativa, de medo, mas têm determinação. Senão não conseguiriam fazer aquilo que precisam, aquilo que querem. Então, desenvolve, através da determinação, buscam aquilo que querem, focam naquilo que querem. E para isso, gente, tem que ter persistência demais, mas é muita persistência, porque os obstáculos vão acontecer sempre. Se eu não tiver persistência, fixar uma meta, fixar algo que eu quero alcançar, determinar o que eu quero para conseguir ir até o fim, eu não vou conseguir. Fácil? Quem disse? Quem disse? É fácil, mas, aliás, o que é fácil, né? Me fala que eu vou pôr um quadro aqui na parede, vou fixar aqui, todas as lives vai estar aqui. Porque nada é tão fácil, nada cai, do céu. É o que dizem, que as coisas não caem do céu. Então, para que a gente consiga, para que a gente tenha realmente orgulho de fazer, eu preciso de determinação. Preciso de envolvimento, preciso de treino. Por exemplo, o modo de conduzir um treinamento, quando eu aplico treinamentos presenciais,
Até o modo de eu me movimentar dentro de uma sala de aula pode informar, pode deixar claro se eu tenho determinação ou não. Aquela movimentação com firmeza, aquela movimentação com segurança. Agora que ele vai e vem, que ele vai e vem, que ele vai e vem, até o meu corpo pode demonstrar que não há determinação naquilo que eu falo. Por exemplo, se eu vou sugerir, por exemplo, uma atividade para o público, uma atividade para as pessoas que estão no treinamento, que fazem parte do meu curso, eu tenho que ter uma determinação, uma confiança naquilo que eu vou sugerir para as pessoas fazerem, para que o público possa acreditar de fato naquilo que eu vou sugerir. Senão eu vou ficar, por exemplo, gente, quem sabe a gente faz isso aqui? Estou pensando em fazer essa atividade aqui, ou estou pensando em falar a respeito disso. Então eu tenho que ter uma firmeza, eu tenho que determinar aquilo que eu quero e defender aquilo que eu quero, que eu preciso, para que o público também sinta firmeza. Eu faço naquilo que eu quero. Eu preciso, por exemplo, saber o que eu quero, ou seja, ter determinação para que eu possa realmente passar firmeza para as pessoas. Isso seja em qual for a situação. E é claro, gente, é claro, mesmo havendo determinação, mesmo havendo foco, vai haver tropeços, não tem como a gente escapar dos tropeços. Eles vão acontecer fracassos, vão acontecer dificuldades. Às vezes a gente vai chegar num ponto e pensar em desistir. Normal, mas isso é algo que pode de fato acontecer e isso serve até às vezes para que eu possa crescer, para que eu possa já ir me moldando, para que eu possa ir me desenvolvendo naquela atividade, naquela situação. E aí, no caso, fazendo os ajustes que a gente sempre precisa fazer na caminhada. A gente aprende caminhando, aprende fazendo, mas eu tenho que determinar o meu caminho. Eu preciso ter essa determinação para que eu chegue onde de fato eu quero. Se eu vou dar um treinamento, por exemplo, de oratória, eu já determino um programa, eu determino uma sequência, eu determino uma carga horária, uma atividades, os participantes, o número de participantes. É claro que essa determinação, ela às vezes vai precisar ter alguma adaptação. E eu tenho que estar aberto a isso. Há adaptações que ao longo do desenvolvimento eu preciso fazer. Então, a determinação é também uma forma de superar dificuldades. E por falar em superar dificuldades, a minha proposta para que você faça uma live comigo é uma forma de superar dificuldades. De estar aqui comigo nessa live, como nós já tivemos exemplos em algumas lives passadas. Então é uma forma de superar dificuldades e determinar um foco. Então continue o meu convite para que você faça parte de nossa live, para que você se prepare junto comigo e faça uma live comigo, em que a gente possa trocar informações, a gente possa determinar um foco para você. A gente possa ter essa oportunidade para você desenvolver a sua fala. Porque se eu não determino as coisas, eu não lidero, eu perco as rédeas. Não é uma questão de impor, não é autoritarismo, mas determinar. Senão gera muita indecisão, gera muita fraqueza, até mesmo covardia, de eu não determinar aquilo que eu faço. Gente, não significa também que quando eu determino algo, que eu tenho que determinar com gritos e barulhos e tudo mais. Pode ser uma determinação discreta e que alcance resultados. E aí sim, o resultado vai ser o grito, o resultado vai ser a vitória do que eu determinei. Mas tudo isso exige muita luta, tudo isso exige muita determinação, muito foco, muitas vitórias, muitos fracassos, e é a vida, assim é a nossa vida.
É igual às nossas lives que temos desenvolvido. Exige muita determinação, exige muita luta, muito preparo, e mesmo assim teremos erros e teremos acertos. Mas vamos caminhando e vamos cada dia mais encarando os nossos desafios, encarando os nossos medos e as nossas limitações. Muito bem? Pessoal, estamos encerrando, a nossa live de hoje. Muito obrigado a todos vocês que participaram através do Facebook e também através do Instagram. Eu, Gilberto Vilela, estarei com vocês novamente no próximo domingo, às 7:50 da noite, com mais Oratória em Casa. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!